Tá legal. Então, começamos a gravação agora, tá? E hoje a gente está muito feliz de estar aqui com a Jaque, né? Que é nossa estudante, né? Do curso de Letras. E está compartilhando, Maria Clara. E ela vai mediar para nós hoje o OBAX, esse texto maravilhoso do André Neves, né? Primeiro, quero dizer que a Jaque sempre foi uma estudante super, né? E uma bolsista muito atuante, né? Muitas coisas que a gente tem hoje no Prolige, essas ideias inovadoras, né? Essas ideias de fazer sempre coisas diferentes no Clube do Conto, no Clube do Romance, passaram muito por ela, né? Então, eu estou bem feliz de tê-la aqui conosco, e não por acaso, né? Ela escolhe o Bax, que é uma aventura da savana africana. A gente tinha a proposta de outro livro aqui, mas ela pediu, prof, podemos mudar? Eu disse, muitas vezes, né, já que não é a gente que escolhe o livro, é o livro que nos escolhe. A professora Alcione fala sempre muito isso, né? Então, estamos aqui, então, abrindo a sessão de hoje do Clube do Conto. Agradecemos a Maria Clara, né, a bolsista atual do Prolige, que está ajudando aqui a Jaque a compartilhar uns slides para a mediação dela. Tá bom, Jaque? Então, vamos lá. Quem não pôde estar presente vai ter acesso lá no canal do Prolige. Quem não está inscrito no canal, está na hora de se inscrever lá para poder ter acesso às nossas discussões, tanto do Clube do Conto como do Clube do Romance, né? E é isso aí, gente. A palavra está com você, Jaque. Ai, prof, é um prazer estar aqui com vocês. O Clube do Conto é um dos projetos da faculdade que está no meu coração, assim, porque foi a partir do Clube do Conto e do Clube do Romance que eu fui me reaproximando da literatura, porque quando eu entrei no curso, gostava muito de ler, mas quando eu entrei no curso de letras, acabei me distanciando um pouco por causa de toda a gramática, de toda a linguística que a gente tem, é uma carga bem grande de escrita ali, de textos mais teóricos, e o Clube do Conto, o Clube do Romance foram ali me reaproximando da literatura, da arte. Então, é sempre um prazer estar aqui junto com vocês, discutindo essas obras, conhecendo a perspectiva de outras pessoas a partir da leitura, né? Então, é algo muito gratificante para mim estar aqui com vocês. E essa obra do André Neves, o Bax, traz uma aventura pela savana africana. E é bem interessante, assim, esse olhar para a África de uma forma diferente, porque a gente está sempre acostumado a falar da África e trazer ali a questão do racismo, da escravização, e aqui ele traz completamente diferente, traz um olhar mais artístico, traz a cultura da oralidade, traz a imaginação, enfim, é algo bem diferente do que a gente está acostumado a ver, e é muito interessante. E é por isso que é tão legal essa discussão, né? Já foi legal na semana passada, retrasada, quando a Alcione trouxe também esse novo olhar para a cultura indígena, né? Então, que a gente sai um pouquinho daquele lugar que precisa existir, mas a gente também precisa dar um salto, né? Na direção, nessa direção que o André Neves vai trazer para a gente aqui. Uhum. E aí, quem é o André Neves, né? Ele é um autor e ilustrador. Ele nasceu em Recife, é brasileiro, tem 48 anos. E fica aqui uma data para o Prolige, dia 31/10 ele faz aniversário. Atualmente ele mora em Porto Alegre. E eu conheci o André Neves pessoalmente esse ano. Ele veio na Feira do Livro aqui em Joinville. Então, foi muito bacana a apresentação dele, a fala dele sobre os livros, sobre toda essa trajetória dele, sobre a inspiração que ele tem para fazer essas obras, né? Então, ele contou um pouquinho sobre um outro livro que ele está relançando agora. Então, foi bastante interessante essa conversa. E pode passar. Ele é um autor bastante
bastante premiado, assim. O primeiro livro dele como ilustrador foi em 1997, é O Dente de Leite, publicado pela editora Bagaço. E os primeiros livros como autor foi Seca e Mestre Vitalino, no ano 2000. E pode passar, Maria? Tem alguns outros títulos também. Aqui na Feira do Livro, ele estava falando sobre a caligrafia de Dona Sofia, que é um livro ali voltado para as crianças na fase da alfabetização. E um dos mais conhecidos, que, pelo menos para mim, é o Lino, que saiu pela coleção do Itaú. E o Nuno, tem aqui, eu não sei se dá para ver o meu mas Nuno e... Qual é o nome? É Nuno... Esqueci agora. Nuno e Outras Histórias? Não lembro bem agora, mas o Nuno ganhou em terceiro lugar num concurso de ilustração e de literatura também. O Bax também foi outro livro premiado. Então, ele é bastante conhecido e premiado, tanto nacional como internacionalmente. Pode passar, Maria. E alguns dos livros foram publicados na Itália, Portugal, Alemanha, França, Turquia, Espanha. Então, é bem interessante a gente ver como a literatura brasileira vai correndo o mundo, né? É bem legal ver como a gente tem uma forte produção nacional também. E também chamar atenção, né, já que para a literatura brasileira ela tem uma força bastante grande, muitos autores, entre aspas, para adultos não estão na mídia, né? Alguns sim, outros não, mas os de literatura infantil, juvenil, eles são livros muito premiados internacionalmente, né? Desde a Lígia Bojunga Nunes, lá na década de 80 para 90, né? Até André Neves, Alexandre Rampazzo, né? E outros tantos nomes que agora me fogem, né? Mas que são extremamente significativos. O Munduruku, né? Que a professora Alcione trouxe na semana passada, na retrasada, né? Então, a gente realmente tem publicações muito interessantes, né, e em países bem diversos. A gente não está falando só da América Latina, não, a gente está falando da Europa, né, também, né, e da América Central, então América do Norte, então é bem legal mesmo. Sim. Pode passar, Maria. Aí, aqui são alguns dos prêmios que ele já recebeu. Pode passar. E aí é bem legal a gente comentar que o livro Bax, ele não é uma lenda africana. Apesar de ter essa atmosfera de lenda, então ela é contada como se fosse uma lenda, ela não é uma lenda africana. É uma história ambientada na África. O que isso quer dizer? É uma ficção que traz como lugar a África. Pode passar, Maria. Então, há alguns personagens ali que a gente tem na história. Albaxi, que significa flor, e Nafisa, que significa pedra preciosa. É legal a gente perceber que, na verdade, ele conta, né? O André Neves conta em uma das entrevistas que ele já deu sobre o livro, que ele se inspirou, esses nomes, Obaxi e Nafisa, eles são ali da língua da África Ocidental, então, de uma das línguas ali. Então, ele foi procurar o significado e, a partir disso, ele foi criando a história. E, no final ali, a gente tem o baobá, que é a árvore mais antiga da Terra, segundo alguns cientistas. E eu trouxe também uma citação, logo ali no comecinho da história, que é quando o sol acorda, no céu das savanas, uma luz fina se espalha sobre a vegetação escura e rasteira. Ao anoitecer, o silêncio negro se transforma num ótimo companheiro para compartilhar boas histórias.
Então, a gente já é apresentado a história de uma forma bem poética. Então, isso é bem interessante. E aqui na história também, logo nesse começo, ele faz uma referência à oralidade que é bem presente na cultura africana. Então, aqui a gente tem no Brasil, nós somos uma sociedade bastante grafocêntrica. O que isso quer dizer? É que a gente valoriza muito a palavra escrita. A gente tem até um ditado bem comum, bem popular, que é vale o que está escrito. Então, se não está escrito, não tem acordo. Mas ali na África, assim, o que a gente tem conhecimento, né? O que eu tenho conhecimento é que vale muito a palavra oral. Então, o que se fala vale ali para para grande parte daquela sociedade. E a palavra do mais velho também tem muito peso nessa cultura. Então, quando os mais velhos sentam para contar uma história, para falar, eles são muito respeitados. E talvez esse seja um olhar ali que a gente tem que o André Neves trouxe ali para a história. Porque o Bax é uma criança muito imaginativa. Então, ela gosta bastante de contar histórias, de se aventurar, apesar de morar na savana, que é um ambiente mais inóspito, né? Difícil, meio árido, com animais muito grandes, né? Ela se aventura, não tem medo e vive ali um monte de descobertas. E ela quer compartilhar as histórias dela, quer contar tudo aquilo que ela viveu, que ela viu, mas as pessoas não acreditam. Então, acho que essa questão ali da velhice, né, do respeito aos mais velhos, ele traz essa questão. Qual é o lugar da criança? Então, a criança tem lugar? Qual é o lugar da criança? Ela pode compartilhar? Cadê a voz da criança? Então, achei interessante essa sutil instigação que ele traz para a gente. Outro ponto ali também é que ele traz bastante a imaginação. Na imaginação, há uma liberdade infinita, que permite entrar e sair da realidade. Subir, voar, pousar no agora, no antes e no depois. Eu estava lendo um pouquinho sobre a imaginação, assim, como que surge a imaginação, de onde vem, como que se constrói. E eu estava lendo Freire, ele fala sobre a imaginação educada. E ele traz ali que a imaginação ela é uma construção da realidade. Então, é quando a gente olha para a realidade e tenta modificá-la e construir um novo mundo a partir daquela realidade. E ali o Baxi, né, traz bastante isso, porque apesar de ser um ambiente árido, ela sonha com chuva de flores. Então é bem, ela diz que viu, né? Ela não só sonha, mas como ela diz que viu e vai em busca, começa uma grande aventura para provar que viu essa chuva de flores, né? Então ela constrói um mundo. E André Neves, com essa história, ele traz para gente que não só a imaginação não só constrói, como a partir da realidade a gente desconstrói, reconstrói. Então traz novos olhares, novas perspectivas para essa realidade. Pode passar. E aí, trazendo aqui a literatura e a arte, né, essa junção. Quando eu li o livro, na verdade, o meu primeiro contato com o livro, ele foi a partir da história do canal da Fafá Conta. Ela narra essa história, e aí eu imaginei a história. Eu tive a minha própria percepção, criei ali na minha cabeça os personagens, e quando eu fui para o livro físico, eu falei, mas não era assim a minha Obaxia.
a minha bonequinha não era desse jeito. Não foi assim que eu imaginei. E ali eu tive uma certa... Não gostei desse desenho dele. Mas todo o restante ali do desenho da história é muito lindo. São imagens muito maravilhosas. E nesse momento eu queria perguntar, vi que tem algumas pessoas aqui com a gente. Como foi a primeira percepção de vocês com a história? Quem leu, todo mundo aqui já teve contato com o livro físico? Qual foi o primeiro encontro com essa história? Como vocês imaginavam? Como vocês imaginam a savana? A minha percepção, já que é muito por conta daquilo que você já trouxe há pouco, né? Que você vê um título desse e aí tem o subtítulo, né? Uma aventura na savana, já vem toda uma marca cultural, né? Eu imaginei sempre um diálogo. Claro que existe diálogo, é claro, né? Mas a minha percepção foi muito essa tua, assim, de ver que é uma criança, como qualquer outra criança, né? Independente se ela é africana, se ela é italiana ou brasileira, né? Enfim, europeia, né? Considerando a África como continente, se ela é asiática, europeia ou africana. Acho que isso que o André Neves conseguiu fazer de uma forma muito interessante, né? Acho que isso que mais me prendeu. Minha experiência com o texto foi mais essa, né? Como eu não tinha montado a cabeça, eu já de cara achei a ilustração lindíssima. Ah, linda, que bom, que bom. Mas nessa minha ideia, assim, do que eu tinha na cabeça, foi procurar qual foi a inspiração dele, o que ele pensou, como é que ele chegou nesse desenho, né, nessa forma para esse livro. E aí, numa das entrevistas, espera que alguém está com a mão A levantada. Alcione está com a mão levantada. Pode. Olá, Alcione. Boa tarde. Boa noite, pronto. Boa tarde. Boa noite, eu tô no boa celular, noite. a minha internet não está muito boa. Boa tarde, boa noite. Daqui a pouco os alunos estão chegando aqui, a gente leu com eles. Né, eu li a história para eles e o meu contato, o primeiro foi com o livro, já que quando você perguntou, né, qual o meu contato, né, qual o contato que a gente teve. E depois eu tive o contato pela Fafá Conta, porque também foi uma das estratégias que eu tive para, digamos, compartilhar a história por conta dos direitos autorais, né, de não digitalizar o livro inteiro, porque o livro, ele traz essa dupla delícia do texto, de um texto poético, né? Essa chuva de flores, essa chuva de folhas, a chuva de algodão, essa parte da chuva eu vejo com um olhar muito refinado do André na escrita, e as imagens dele são incríveis, e as crianças, né, quando eu apresento esse livro para as crianças, é muito engraçado, principalmente na imagem, quando a Aubax sobe no elefante. Elas dizem assim, cuidado, cuidado para não cair, porque eles têm a perspectiva do André de cima, e é uma perspectiva muito interessante, é como se a gente estivesse sobrevoando a Aubax e a Nafisa. Então, a minha primeira impressão que eu tenho do livro é dessa poética da imagem e da palavra, e que ficou na minha memória como algo de muita beleza, né? De ter essas cores africanas muito forte, né? Nas primeiras páginas, dessa secura e, ao mesmo tempo, dessa luminosidade, digamos, na chuva, porque é um lugar muito seco, e aí a palavra chuva presente para falar de tantas coisas. E essa criança também é uma criança que chama muita atenção, né? Uma criança silenciosa, observadora e que conta histórias. Eu sou bem apaixonada por essa história, na narrativa escrita e na narrativa visual também. Acho que ela é uma história muito bonita para a gente ter contato, e não só com as crianças, com os adultos também. Eles curtiram muito e tiveram várias
várias questões assim que vieram para a fala deles, né, do que eles sentiram, das crianças, de crianças que foram, quando eram, que fizeram. Essa é a minha contribuição sobre o contato com o livro, Jaque. Obrigada pelas tuas considerações até o momento, estão sendo muito, muito bonitas. Verdade, Alcione. Obrigada. A Laura está colocando aqui que o contato com a história foi a partir da contação da Fafá também. Me deu a impressão da savana sendo tão ampla, tão vasta, um campo árido sem fim. Mas também tinha pensado em Molbachs diferente dessa da ilustração. Olha que interessante, a mesma impressão que a Jaque, né? Obrigada, Laura. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada, professora Alcione. E só para contextualizar aqui a história, para quem está chegando sem conhecer a história, né, sem ter lido ou sem ter ouvido ali a contação da Fafá, a Molbachs, ela é uma menina super carinhosa e cheia de imaginação. Então, ela é bem aventureira, né? Ela vai ali para essa savana, explora a savana, e ela diz que volta para casa num dia para compartilhar as histórias, e ela diz ter visto uma chuva de flores. E aí todo mundo fala que isso é impossível, porque justamente por ser um local tão árido, um local que não chove nem água, vai chover flores. Então, ela fica ali muito brava por as pessoas não estarem acreditando nela. Então, ela sai com o seu elefante, com a Nafisa, para procurar, que ela fala que se ela conseguir ver de novo a chuva de flores, ela vai saber o dia, a hora, o local e vai poder contar para todo mundo. Então ela sai ali com seu elefante para procurar a chuva de flores, para tentar provar para as pessoas que de fato ela viu, e ela parte ali para uma série de aventuras com o seu amigo Nafisa. E aí, nessas imagens, né, eu fui procurar onde ele se inspirou, como foi que ele chegou nesse ambiente, né? E ele contou que se inspirou no livro da Margaret Courtney Clarke. E é bem interessante a professora Alcione ter comentado como ela pôde perceber a África ali, porque ele trouxe elementos muito reais. A Margaret Courtney, ela saiu para fotografar, ela é uma fotógrafa, e ela tem o livro African Canvas. E aí ela traz, nesse livro, lugares da África Ocidental, umas fotos bem interessantes, e eu trouxe algumas aqui para vocês verem. Tem disponível no site dela, uma prévia do livro, né, uma amostra, e vocês podem conferir aqui nesse endereço. Pode passar, Maria, para a primeira foto. Maria Clara. Isso. Então, essa primeira é da Nigéria. E é uma mulher ali que faz um desenho inspirado meio na roupa dela, na estampa da blusa. E esses desenhos, essas formas geométricas são são inspirados ali numa tatuagem antiga que um povo ali daquela região fazia na pele. Então, isso chamou a atenção da Margaret e ela fez esse clique. E pode passar. Essa segunda foto é um assentamento em Burkina Faso. E ali mostra um pouco da decoração e dos desenhos ali que eles faziam nessas casas. Também tem a forma... Volta só um pouquinho. A forma como as mulheres carregam as crianças. Então, isso está bastante presente ali na obra do André Neves.
no livro da Aubax, o sling, que é para carregar, uma das formas de carregar as crianças, o turbante também nas mulheres, os potes, os pratos, também é algo que a gente vai ver mais para frente, que remete, na história, remete ali a arte que o André Neves teve acesso, né? Pode passar. Aqui também é uma casa de uma família em Gana. Pode passar para o próximo. Aqui a gente tem algumas estampas nas roupas, os tecidos bem coloridos, as cores também presentes na decoração, ali na arte que elas estão fazendo para decorar a casa. Esse é um assentamento na Mauritânia. Pode passar. Esse aqui eu achei muito, muito interessante, porque ela fala que nessa região não é comum essa decoração, né? Esse tipo de arte nas casas, mas que essa tribo ali, né? Essa comunidade é bem isolada, e aí por isso eles ainda conservaram alguns costumes mais antigos. E essa mulher ali que tá em foco, pinta uma galinha, que é um resquício da idolatria pagã ali daquela região. E é bem interessante porque em uma das ilustrações do livro tem uma galinha ali também, faz parte do imaginário, faz parte da atmosfera no livro da Aubax. Pode passar. E engana também os tecidos. Essa me chamou a atenção, o céu. Eu não sei se é um efeito de edição, mas dá uma impressão assim de imensidão, assim, vastidão, como a Laura tinha comentado. E a Natália comentou aqui que ama os tecidos quentes, a inspira. Sim, eu acho muito, muito, muito bonito essa mistura de estampas, de geometria. Então, são uns tecidos bastante geométricos, com umas cores bem diferentes. É muito bonito, bem característico, né, da África. Pode passar. E aí, a gente tem algumas imagens do livro. Então, quando eu fui pro livro, né, quando eu descobri esse livro, que eu olhei as imagens e voltei pro Aubax, eu falei, caramba, como ele conseguiu partir de algo que é real, né, que ele viu, e conseguiu transportar para a literatura. E ainda, quando você olha para o livro, é algo novo, é algo inovador, né? Não é cópia, mas ele se inspira nisso para conseguir trazer pro livro. Então é algo que me impactou bastante. E é uma ilustração realmente bem, bem bacana, bem maravilhosa. Pode passar, tem mais algumas imagens. Aí aqui tem a galinha ali, que eu achei muito, muito legal. Ele parece ser um amigo ou um irmão da Aubax. No livro não traz exatamente, mas tem só a ilustração. Aqui 2 momentos da Aubax também. Em um, que ela tá bem, bem triste, que ela volta nessa primeira foto, ela volta da aventura e ninguém acredita nela. E na outra foto tem ali a imagem que a professora Alcione comentou, que é quando ela sobe na Nafisa, né, no elefante, para viver as aventuras. Então, é uma perspectiva diferente. E eu gostei bastante da imagem do elefante, que é diferente a pintura, né? O elefante também tem texturas, é diferente, não é o nosso elefante comum.
Então, é bem legal. E, no final, pode passar, são várias versões da Obax, vários amigos, né, ali no Baobá. E, pode passar. Então, aqui a gente, no final da história, né, ela enterra Nafisa, que é o elefante que a ajudou a viver todas as aventuras. Ela enterra porque virou uma pedra. E dali, no dia seguinte, nasce o baobá. E esse baobá dá várias flores. E ali ela tem a chuva de flores que ela viu lá logo no início da história. Então, queria perguntar para vocês que palavras, que sonhos vocês gostariam de deixar ali no baobá. Podem escrever ali no chat, podem comentar. Eu já escrevi aqui, né, que a gente nunca deve desistir de sonhar e reverenciar as memórias, né? Então, não desista de sonhar e reverenciar suas memórias, né? Então, não importa que memórias são essas, mesmo que essas memórias possam parecer memórias que para o outro não faz sentido, né? Mas para a gente que as tem faz sentido. Natália colocou ali resiliência, né? Uhum. E tem muitas metáforas, né, já que espalhadas por toda a obra, claro, natural do texto literário, é que tem alguns textos que não são tão ricos, né, no uso da linguagem como é esse do André Neves. Eu tive a oportunidade de conhecer o André Neves numa mesa, ele e o Alexandre Rampazzo, num Celige lá na UFSC, em 2019. Legal. Mais alguém, gente? Mais alguma questão? Eu ia falar isso, pode tirar, Maria Clara. Ai, a Laura Acho que eu deixaria algo no sentido de ter a coragem de ser quem se é, apesar de que os outros possam pensar. A gente fica sempre na dúvida, né? Havia ou não havia, né? A chuva né? A gente vai ficar sem saber, porque... Essa é uma questão também bem interessante que o Uhum. texto traz. Qual é o limite da imaginação? Onde começa a verdade? Onde começa a mentira? Onde ela está imaginando? Então, é algo bem interessante para a gente pensar, né? Qual é o limite dessa imaginação? O que a gente expõe para o outro? Eu pediria pela empatia consigo mesmo e com o outro, sim, isso mesmo. E não importando, né? Por isso que eu gostei dessa obra, né? Não importando quem é quem, né? Que tem coisas que perpassam as questões culturais, né? Então, ao mesmo tempo que ele traz toda a experiência dele, né? Alguém falou da savana, a savana é intrigante, né? Porque a gente está muito acostumado aos contos de fada na floresta, né? Isso eu acho fantástico, porque se a floresta ela é obscura sempre, ela é perigosa, ela não deveria ser escolhida como caminho, né? Já a savana, ela é ampla, você consegue ver a longas distâncias, né? Se você olha para ela, você vai ver sempre o que está por vir, né? A floresta ela já é mais temida, né? E a savana, apesar de também da gente enxergar na longa distância, a gente sabe que tudo está meio escondido por baixo da vegetação, né? O leão é meio da cor da savana, as hienas são meio da cor da savana, né? Então, só os animais muito grandes é que são vistos à distância, como as girafas, os elefantes, mas não é porque a savana é longa e ampla que a gente também não corre o risco, né? Então, ele foi muito feliz, né, com esse contraponto, né? Sim.
ele traz uma questão muito significativa, que é a questão geográfica, que é muito que mexe eminentemente com a nossa cultura, né? Então, os contos do Perrault e do Grimm tem na floresta, né? A gente teve a oportunidade de assistir em uma aula nossa, não sei se todos, mas o Into the Woods, né? Quando a gente vê ali, era aquela bruxa amarrando todos aqueles contos europeus, né? E aqui não, parece que o Bax ele vai puxando vários textos, né? E traz como elemento central a imaginação em outro espaço cultural, né? Outro espaço geográfico, outro espaço cultural, né? Sobretudo, né? Sim, é verdade. Natália colocou aqui que a gente não deve fugir da nossa essência, isso, né? E ver que a essência, né, Natália, ela ultrapassa a nossa etnia, né? A essência do humano está em qualquer lugar, né? Não importa de qual continente a gente habite, né? Qual que é a cultura que a gente carrega, que memória a gente carrega, né? Ainda assim, nós somos o que é mais significativo, nós somos seres humanos, que é isso que nos aproxima, né? Apesar de que alguns queiram colocar afastamentos nessas relações, né? A humanidade é que nos permite os diálogos mais interessantes. Com certeza. E hoje, né, já que numa aula que eu estava dando à tarde com o pessoal do mestrado, veio, né, que a gente só aprende com aquilo que é diferente, porque aquilo que é igual a gente já sabe. Aí, quando tem uma opinião diferente, uma história diferente, aí aprende, né? É um discurso simples. O discurso da diversidade não é um discurso barato, né? Ele tem por trás mais do que simplesmente criar essa aproximação entre as culturas, é mais que isso, né? É entender, né, que aquela cultura é perpassada e que é isso que importa. Porque se eu quero me relacionar com o meu igual, ótimo, é bom, mas quando eu estou com aquele que é diferente, é onde eu aprendo muito mais. O Arnaldo Antunes diz, né, já que o teu olhar melhora o meu, né? Uma frase bem importante do Arnaldo Antunes na obra dele. Né? Sim, e essa questão da diversidade, ela é bem importante porque constitui o nosso eu. Lembro da professora Marli falando que nós somos aquilo que concordamos, mas também aquilo que rejeitamos, né? Aquilo que eu digo, não é o que... Não é para mim, não é comigo, não é o que... Não faz parte ali do que eu quero, mas esse sim, esse eu abraço, esse eu concordo. Então, é bem interessante esse contato com o diferente, porque possibilita, amplia o nosso repertório. Isso. Isso é muito bacana. Tu vê, isso que eu acho bacana. Às vezes a gente trabalha com obras mais densas, mais longas, né? E muitas vezes o que vem é uma situação muito de uma compreensão meio global. E quando a gente pensa no Bax, a imagem não era que eu pensava, né? Que imagem é essa que eu pensava, né? Que lugar é o lugar da minha imagem? Está impregnada de quê? Eu achar que ela tinha o cabelo mais curto, mais comprido, mais gorda, mais magra. O que me motiva a imaginar essa personagem? É toda uma história de outros personagens que foram construídas pela literatura e pelo imaginário, né? Isso a Jacqueline Held fala do imaginário infantil, né? Onde é que mora esse imaginário? É sempre no revisitamento, sempre naquilo que eu faço diferente. Aí vem essa o Bax do André Neves, pronto, né? Então, é na contradição também que eu me reforço, não é só naquilo que me aproxima. Às vezes eu aprendo mais com os afastamentos, ou para ratificar que a minha posição é a que eu devo seguir, ou para poder perceber que talvez eu possa compartilhar, né, com o outro aquilo que eu entendo como minha sabedoria, minha verdade. Falar verdade eu não gosto, né? Ela depois do Einstein tudo se relativizou, né? Inclusive a verdade. É verdade. Mas
nada impede também, eu acho muito interessante na literatura, é que foi como a senhora colocou, esse é o Baxi do André Neves. Nada impede que eu tenha a minha base, né? Ali que eu imagine essa história a partir dos meus revisitamentos, daquilo que me constitui, daquilo que eu tenho, né, de memória, e aquela seja, né, quando eu acesso essa história, que aquela seja o meu pensamento, né, que ele seja a imagem que vem para mim. O pessoal aqui da minha aula está chegando também. Aqui a professora Alcione colocou que as próprias palavras da Obax, Nafisa e Birtores nos trazem muitas imagens. A Natália colocou Ubuntu, sou porque nós somos. Tá legal. Isso mesmo. Essas questões a gente precisa considerar, né, já que no que se refere aos livros todos que a gente vem trabalhando, principalmente nesse mês de agosto, né? Que a gente trabalhou a questão do indígena e agora a questão do africano, né? Então, o que aproxima essa cultura africana e o que aproxima essa cultura indígena da nossa realidade nacional, né? Por que a gente tem que sempre voltar para a aldeia, né? Por que a gente tem que voltar para o quilombo? Porque a gente precisa reforçar nossa identidade, né? Nós não somos só aquela marca do europeu, a gente é essa miscigenação. Sim. E aí, olhando... E aí eu não estou falando da cor da pele, nem nada disso, estou falando de outro lugar, né? Tem muitas pessoas que têm muito mais identidade com a etnia que não é a sua, porque convive com essas pessoas, porque tem aquela cultura, gosta daquela música, né? Então, isso é bacana de perceber, né? Não, e é muito interessante que a gente perceber que somos brasileiros. Embora tantas referências, e aqui, por exemplo, no Sul, a gente tem uma cultura alemã muito forte, a gente tem, agora com toda a imigração, a gente tem venezuelanos, bolivianos, e tudo isso vai se somando e a gente vai criando a nossa cultura brasileira cheia dessa mistura, né, dessas outras culturas que a gente vai encaixando. Então, isso é maravilhoso. E eu tô aqui na sala de aula e a Ana Paula está aqui comigo falando que ela leu hoje de manhã um documentário chamado Olhos Azuis. Eu não li ainda, não vi ainda, mas vamos ver. Né? Ela está me dando ideia aqui enquanto a gente está conversando. A Alcione está com a mão levantada. Alcione, diga lá. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, sim. Tá com Tem um né? eco aí, mas dá para te ouvir. Agora, estão me ouvindo sem eco? Ah, tá. Beleza. Então, é porque eu estou na sala de aula e estou com o computador e estou com o celular, por isso o eco. Porque no computador o som fica melhor para os alunos poderem escutar. E o meu computador, ele fica bravo com o Teams, eu não sei o que acontece. Ele não funciona o som, então eu estou no celular para falar com vocês. E para falar justamente disso que a professora Beire está trazendo, né, dessas questões todas culturais. E como a gente enriquece tendo essa possibilidade de ter o contato com as pessoas que são de outros lugares. Quando eu apresentei a história Obax para os adultos, aqui, eu perguntei, antes de mostrar a história, antes de mostrar o livro, eu perguntei para eles o que eles imaginavam que era Obax. E aí veio que Obax era comida, que Obax era planta, que Obax era rio, que Obax era oba, né? Até que daí a gente ouviu a história e compreendemos que Obax é uma palavra do continente africano e que tem um significado, né? E que faz muito sentido com a história da Obax, que é essa proposta de fazer chover flores, né? E na nossa cidade que chove muito, né, Jaque Beire? A chuva, né? A palavra chuva está presente, ela faz muito sentido, porque aqui, diferente da África, chove muito, né?
Então, era essa questão que eu queria ainda relatar sobre a palavra, né? E quando eu li para as crianças, a palavra obax, para eles associaram a oba. E quando eu perguntei para eles dos birotes, eles disseram que eram coisas birutas. Então, eles vêm com as hipóteses deles, né? E aí, quando durante a história eles entendem que o birote são aqueles pequenos mini coques que a mamãe faz nas cabeças das meninas, né, quando crianças, é o tipo de como as crianças são identificadas. Quando são crianças, o cabelo é desse jeito, feito com birotes. Depois que cresce, elas ganham o presente de ter as trancinhas. Então, essa transição também, né, de aprender tudo isso, como a questão da apresentação da pessoa diz quem ela é, né? Isso nos povos africanos e nos indígenas é muito forte, essa identidade na forma, no gesto, no tipo de roupa, né? E como a gente aprende com tudo isso e como é tudo muito rico, né? E a gente faz essas comparações. Como é que a gente identifica alguém que é adulto, alguém que é jovem, alguém que é casado, alguém que é viúvo, né? E essas questões sociais nos povos africanos, eles de longe eles sabem se a mulher é viúva, se a mulher é casada, se a mulher é solteira, se é menina, se é menino, né? Pelo tipo de penteado ou até de vestimenta. Eu estou com uma É rede isso. bem ruim aqui, mas eu entrei sem, mas consegui ouvir. Obrigada, Alcione, acho que é isso mesmo. Que legal que você está trabalhando com os teus estudantes aí, porque a gente tem esse feedback também de um grupo maior, né? A gente está tá gravando aqui a participação da Jaque para ter à disposição da gente depois para as aulas ou para qualquer lugar que a gente queira levar, né? Então tem o acesso lá no canal do YouTube, acho que isso é legal, né? A gente poder estar trabalhando também com mais essa ferramenta, né? Eu já quero ir encaminhando aqui para o final da nossa conversa, agradecer de verdade, né? Acho que sempre no final dos clubes a gente agradece, e esse agradecimento, ele não é só um agradecimento simples, né? Ele faz sentido, porque a pessoa se dedica, olha para o livro, faz todo um estudo em volta dessas relações, né? E isso é muito legal de saber, porque é mais um jeito da pessoa fazer a leitura. A gente faz uma leitura e divide com os outros, né? E a Jaque fez uma entrada muito legal na obra. Agradeço muito. E como a gente disse, era outro livro que estava previsto, né? Era Uma Princesa Nada Boba, mas o Obax tem tudo a ver. Acho que a Jaque fez. Quero agradecer pela sugestão da troca, né? E a gente fecha mais esse bloco do Clube do Conto no mês agora de agosto. O mês de setembro vai ter só um encontro por conta do feriado, né? Então a gente vai ter só um encontro e a gente passa por uma obra que sai um pouco do âmbito infantil e vai lá para o Machado de Assis, né? Nós vamos dar uma guinada daquelas, né? Vamos falar de alteridade, mas vamos falar de identidade. Então, a gente se mantém na mesma linha, né? Porque nós vamos falar de identidade e a professora Marli de Pes que media para nós o espelho do Machado, né? Então, acho que tem tudo a ver também com a história, com essa linha de memória que a gente vem traçando aqui, nossos encontros do Clube do Conto. Jaque, muito obrigada, Alcione. A gente está com um grupo pequeno hoje, mas agradeço muito. A gente está com a Cleide, que entrou um pouquinho atrasada, mas Cleide vai estar à disposição na página do Prolige, a Ivomara, a Laura e a Natália, né? E a Maria Clara, muito obrigada, tá bom? A gente se encontra no próximo encontro do Clube do Conto, e quem quiser colocar aqui, né, a palavra, né? E aqui, ó, depois fotografa as palavras dos adultos daqui e envio para você. Ótimo, da semana passada a gente também tem, né, já guardado aí para os nossos relatórios, né? Jaque, muito obrigada, bom trabalho. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada para todo mundo que veio aqui. Obrigada para todo mundo que vai assistir aí depois, viu? Um beijo grande, fiquem com Deus, boa noite para vocês. Boa aula aí. Boa noite, espero que vocês aproveitem mais esse encontro, né? Beijo para todos e para todas.